Boa noite, gente. Meu nome é Ana, eu sou líder do departamento de fotografia aqui na Igreja Aba de Blumenau. E antes da gente começar o treinamento, né, de como sair do óbvio, onde o Vicente vai estar trazendo algumas especificações técnicas, eu vou passar um pouco sobre o que é a fotografia e o porquê que a gente traz isso para a glória do Senhor dentro da igreja. Então, antes de qualquer coisa, a fotografia é uma arte, né, uma técnica usada, onde vem do grego foto, que significa luz, e grafia, que significa escrever ou desenhar. Então, a foto ela é usada para a gente expressar e refletir o que a luz está refletindo. A luz ela reflete em todas as coisas e isso é desenhado numa foto. Então, a gente fotografa basicamente coisas que a luz está refletindo e desenhando e capturando como ela interage com os objetos no nosso ambiente. Então, a gente registra coisas, a gente mantém elas eternas com esse desenho que a gente faz através da luz. O propósito da fotografia, numa atmosfera geral, são capturar momentos e eternizar eles, né? Então, casamentos, a gente eterniza aniversários, momentos importantes, a gente sempre quer eternizar esses momentos porque são momentos importantes pra gente. Mas dentro da igreja isso vai muito além, a fotografia reflete a nossa missão e a visão da nossa igreja. Então a gente conta uma história, de uma pessoa quando a gente fotografa ela, a gente conta a história de um pastor que está ali no palco dando a palavra. Então tudo isso colabora para refletir a essência que a nossa igreja tem. Então a gente não está só registrando essas imagens, porque cada imagem tem um propósito. Então quando a gente vai contar uma história para alguém, assim, a gente conta, aconteceu isso na minha vida, a gente pega o nosso celular e a primeira coisa que a gente faz é procurar uma foto e mostrar para a pessoa o que aconteceu com essa foto. Então a gente eterniza esse momento. E também para as pessoas, né, que entra mais na nossa atmosfera do nosso domingo, né, do nosso dia a dia também, quando vem um visitante na igreja, ele vê esse cuidado que a gente tem com esse momento dele estar ali, a gente tirar essa foto e ter esse carinho, e a pessoa abrir depois e ver que tem essas fotos, é um carinho muito grande que às vezes a pessoa nunca teve uma foto dela. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de tirar a foto das pessoas, porque é um momento delicado, é um momento sensível, que a gente vai tendo só ao decorrer do tempo, essa sensibilidade para tirar foto das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de tirar foto das pessoas, porque isso conta uma história. Essa história que a pessoa está ali, é o momento que a pessoa está tomando a decisão mais importante da vida dela, e o dia que ela for ser uma pessoa que vai ser enviada através da nossa igreja, ela vai olhar para aquela foto e falar, foi nesse dia que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Então a gente tem essa missão de registrar esses momentos para essas pessoas sentirem o carinho da nossa igreja e saberem que elas estão numa família. Então a minha mensagem é essa, de abrir para vocês e dizer o porquê é tão importante essas fotos. A gente não tira só foto para deixar num drive, para postar no Instagram, a gente realmente tira essa foto com um propósito, a gente não está só aqui cumprindo uma escala, ou enfim, a gente está deixando o nosso abraço para essas pessoas que estão vindo aqui e a gente deseja que elas voltem para sentir esse carinho novamente. Amém. Vou chamar agora o Vicente para contar agora sobre as especificações técnicas e ensinar para a gente como sair do óbvio, né? Então, como a gente pode ter mais excelência nesse momento de estar trazendo carinho para essas pessoas. Vamos lá então, dando continuidade, né? Depois dessa abertura, dessa explicação sensacional sobre o que é fotografia, né? Sobre o propósito da fotografia. Então é como a Ana falou, não é apenas tirar uma foto, né? É capturar um momento, né? É eternizar um momento, uma experiência, né? Eu achei incrível quando ela falou que todo mundo, quando vai contar uma história, pega o celular e mostra uma foto. Então, a fotografia é importante. A gente eternizar algo. Eu gostaria de muitos momentos na minha vida ter uma foto registrada. Infelizmente, muitos momentos da minha vida eu não tenho registrado. Então a gente vê o quanto é importante isso, né? Quando a gente, por exemplo, estiver lá velhinho, né, com idade, a gente querer mostrar para os nossos netos as fotos, as coisas que a gente vivenciou, os testemunhos, aquilo que a gente viveu como igreja, é maravilhoso. Mas, vamos lá, dando continuidade, né? O nosso tema hoje é sobre como sair do óbvio, né? A gente precisa entender, porque não é apenas fotografar, a gente quer fazer algo com excelência, a gente quer informar com excelência, a gente quer fotografar, registrar esses momentos com excelência e colocar, sim, profissionalismo.
A gente sabe que Deus nos dá dons, Deus nos dá amor, paixão por aquilo que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, Deus também nos deu inteligência e criatividade para a gente buscar evoluir nas técnicas, né? Aprender a parte teórica, assim conseguir fazer as coisas. Às vezes a gente sabe fazer fotografia, a gente tem criatividade, a gente quer fazer alguma coisa, mas falta às vezes técnica. Saber como funciona a câmera, e não só uma câmera profissional. Às vezes o próprio celular, existe funções na câmera na qual a gente não conhece. E isso nos impede muitas vezes de usufruir a câmera ao máximo e conseguir entregar algo que está às vezes no nosso coração. Daí a gente faz uma foto, a gente olha, poxa, tá legal essa foto, mas eu acho que ela poderia ficar melhor. Tá legal esse momento registrado do culto, mas eu acho que ele poderia ficar muito melhor. E quem está vendo essa foto, quem está consumindo esse conteúdo, ele vai ser muito mais impactado visualmente. É como no design. O design é uma forma de esquematizar, né, sistematizar a informação. E a fotografia é a mesma coisa, só que ela faz isso com momentos, experiências vividas. Mas antes de entrar no assunto sobre como falar do óbvio, eu quero falar algo muito importante, que é sobre os 3 pontos da fotografia. Esse não vai ser o tema central hoje do treinamento, mas para falar sobre sair do óbvio, para falar sobre aprender técnicas diferentes para fotografia, eu preciso entender o equipamento que eu estou trabalhando. A câmera, seja uma câmera profissional, um celular, eu preciso entender como funciona. Como é que eu consigo configurar essa câmera, como é que eu consigo usufruir o máximo daquele equipamento. Para isso eu preciso entender principalmente a base da fotografia, que é os 3 pontos da fotografia, como a gente gosta de falar, que é o obturador, o diafragma e o ISO. O que é o obturador, Vicente? O obturador refere-se ao tempo durante a qual a luz entra na câmera. É o tempo que a luz vai entrar. Vai ter um sensor ali na câmera na qual ele vai abrir, vai entrar a luz. Esse é a configuração na qual eu vou colocar qual é o tempo que eu quero que a luz entre na câmera. Quando o obturador se abre, a luz atinge o sensor ou, nas câmeras mais antigas, o filme. Aquelas câmeras analógicas onde a gente tinha que comprar rolos de filme e colocar na câmera, que todo bom fotógrafo gosta, né? E às vezes tem até lá no seu armário guardadinho de lembrança, mas é assim que funciona. O diafragma refere-se ao tamanho da abertura da lente por onde a luz vai passar. É controlada por números que a gente chama de f-stops, né? Ou seja, lá na câmera que a gente tem aquele f2.8, f8, f1.8, é o frame stops. É a parte do frame que ele vai travar para ter aquela foto. E o ISO? O ISO refere-se à sensibilidade do sensor da câmera, né? A sensibilidade que ela vai absorver a luz. Vou explicar agora um pouquinho mais minuciosamente sobre cada um desses termos para a gente aprender, ok? Vamos lá. O obturador, então, que é a velocidade, né? Obturador ou velocidade do obturador. O obturador é um mecanismo dentro da câmera ou do seu celular que controla o tempo durante a qual a luz entra no sensor da câmera. Quando você pressiona o botão de disparo ali da câmera ou ali o botãozinho do seu celular, o obturador ele se abre como um olho que está sempre fechado e ele vai se abrir e depois de um tempo determinado pelo fotógrafo, ele se fecha novamente, permitindo que a luz atinja o sensor ou o filme fotográfico. É como se a câmera tivesse de olho fechado, na hora do disparo ele abre o olho e fecha o olho. Quando ele teve com o olho aberto, ele vai entrar aquela luz, aquela imagem vai ficar gravado. Aqui na imagem, aqui, por exemplo, então, tem um exemplo, né, de uma câmera, tá ali o sensor, tá sem a lente, para a gente entender como é que funciona. Ali aquele brilhozinho é o sensor e na parte ali do lado tem o obturador fechado, né, que é como ele funciona, como se fosse uma cortininha mesmo. Como é que então que o obturador afeta a foto? O obturador com uma velocidade lenta, ou seja, por exemplo, 1/30, né, ou 1 segundo, 1/30 é 1 segundo dividido por 30 segundos. O resultado é a velocidade que o teu obturador vai tirar aquela foto. É a velocidade com que ele vai ficar com o olho aberto, exposto, captando luz. Ou seja, uma velocidade de 1/100, 1/500
é 1/500, ou seja, 1 segundo dividido por 500. A velocidade é muito alta. Então ele vai definir qual é a velocidade que você quer para a luz entrar no seu celular ou na sua câmera. No caso da velocidade lenta, a luz ela fica mais tempo no sensor, permitindo então mais exposição de luz ambiente. Isso é útil em ambientes escuros ou quando você deseja capturar movimento de forma borrada. Exemplo, rastros de luz, água fluindo, movimento das pessoas. Esse é o resultado que ele vai trazer na foto. A velocidade rápida do seu obturador, ou seja, 1/500, 1/1000S, o obturador ele se fecha rapidamente. É muito rápido, é muito mais rápido que um piscar de olhos. Congelando então o movimento. Isso é ideal para capturar ações rápidas, como alguém correndo, um pássaro em pleno voo. Quanto mais rápido o obturador, menos luz entra, o que pode exigir ajustes e outros pontos, como a abertura e o ISO, que a gente vai falar isso na sequência. Um exemplo disso, usado numa velocidade rápida, usado muito, por exemplo, em jogos de futebol, captura de esportes, né? Ou uma dança, num âmbito de igreja, por exemplo, quando a dança está movendo o véu e você quer travar aquele movimento do véu no ar, você vai usar uma velocidade do obturador rápida. E para o lento é quando eu quero trazer movimento para aquilo, né? Eu quero trazer movimento, eu quero trazer fluidez, eu quero deixar um rastro, por exemplo, de movimento, ou eu quero deixar um rastro de luz, a gente vai falar isso mais lá na frente, né? Numa fotografia de longa exposição, por exemplo. O obturador, então, ele tem um grande impacto, né, na sensação de movimento de imagem. Quando a velocidade do obturador ela é baixa, ela pode criar borrões, o que transmite uma sensação de movimento. Já quando é alta, ela captura o momento exato, como ela é, congelando então de fato a ação. Aqui no caso, a gente tem um exemplo então aqui de uma roda do vento girando. Na primeira imagem, onde ele está paradinho, a câmera conseguiu travar ele no ar. Na segunda imagem, quando a velocidade do obturador está um pouco mais lenta, ele fica com um breve movimento, trazendo uma sensação de fluidez, de movimento, porque é isso que o fotógrafo quis trazer nessa fotografia em específico. Já do outro lado aqui, ele está com bastante movimento, é um outro efeito. Os três efeitos são bonitos, os três efeitos podem ser aplicados em alguns momentos. O que você quer fotografar? Como você quer fotografar? Qual efeito você quer trazer na fotografia? Você vai trazer a sua configuração para isso. Brinque, né? Dedique um tempo para poder entender um pouco essa técnica, entender um pouco essa configuração da sua câmera. Isso pode ser feito até lá no seu celular, né? No modo Pro, quem tem Android ou no iPhone também dá para fazer isso no modo Pro. Aqui tem um outro exemplo, por exemplo, para a gente entender um pouquinho da velocidade do obturador. 1/500, por exemplo, ali, ele trava a pessoinha correndo. Já lá no 1/2, que é 1 segundo dividido por 2, ou seja, meio segundo, ele fica com bastante movimento, né? Ele deixa um rastro ali de movimento. Segundo ponto, então, a abertura, ou seja, o diafragma. A abertura é o tamanho do buraco na lente por onde a luz passa, para atingir o sensor da câmera. A abertura ela é controlada por uma lâmina, né, lá no diafragma, que é a lâmina do diafragma, que pode ser ajustada para abrir ou fechar mais. Aqui do ladinho a gente tem alguns exemplos. Quando a gente tem a câmera da câmera profissional ou do celular, ele vai ter um diafragma, que é como se fosse a pupila do olho abrindo e fechando. Ele vai fazer o mesmo movimento do nosso olho. Quanto mais aberta a pupila, mais luz vai entrar. É igual quando a gente tem que fazer um exame de vista, que tem que pingar aquele colírio chato no olho, que tua pupila fica dilatada e quando tu sai no sol, parece que o sol está dentro do teu olho, chega a dar dor de cabeça. A mesma coisa é com a sua câmera. Imagina a tua câmera ali com o diafragma todo aberto e tu querendo tirar foto lá na luz do dia. Não vai dar certo, vai entrar muita luz, a foto vai ficar estourada. Então vai ter que regular os outros pontos ali da fotografia. Ali tem um exemplo, por exemplo, um f1.8, por exemplo, a lente vai estar bem aberta, né? O f2.8 vai estar um pouco mais fechada. Ali no f11 vai estar quase totalmente fechada, é só um furinho para entrar a luz. Como é que isso afeta a foto, Vicente? A abertura grande, né, um número f pequeno, ou seja, um f2.8 ou um f1.4,
Quando a abertura é grande, mais luz entra na câmera, o que é ótimo para condições de pouca luz. Além disso, a profundidade de campo, ou seja, a área da foto que fica em foco, né, aquilo que você precisa focar, né, ela diminui, criando um fundo desfocado, o famoso efeito bokeh, que pode ser muito estético, especialmente em retratos. Aqui do lado, a gente tem um exemplo, né, onde tem uma luminária de um poste, tem um pombinho do lado, que agora que eu percebi que tem um pombinho ali, tá com um f2.8, ou seja, aqui a abertura da lente é bem grande, entra bastante luz. Automaticamente o fundo vai desbotar mais, ele vai desfocar mais, né, criando um efeito bokeh muito lindo. No próximo exemplo, a gente tem uma abertura pequena, entra pouca luz, né, o número f alto, ou seja, f16, f22, ele vai fechar bastante ali o diafragma da câmera. Com a abertura pequena, menos luz entra, mais a profundidade de campo aumenta. Ou seja, mais elementos da cena vão ficar em foco, né? Isso é útil para quando se quer uma imagem em que tudo, do primeiro plano ao segundo, né, esteja nítido, como em paisagens. Deixa eu explicar um pouquinho o que é primeiro e segundo plano para você. Primeiro plano é aquilo que você quer fotografar. Segundo plano é a composição da imagem. Por exemplo, dessa aula aqui, eu sou o primeiro plano. É aquilo que é o foco dessa captação. E tudo isso aqui ao meu redor, né, tijolo, parede, computador, isso é o segundo plano. Então, numa foto desse tipo, o foco vai estar em mim. Se com a abertura muito aberta, o fundo meu vai estar bem desfocado. No caso desse treinamento, eu estou com uma abertura bem baixa, bem pequena, né? O número F está bem alto, por isso que o meu fundo está bem focadinho junto comigo. Isso é uma excelente configuração para se usar em aulas. Vamos lá, próximo. A abertura ela afeta então diretamente o foco da imagem e a quantidade de luz que entra, como eu falei. Ao usar uma abertura grande, você pode isolar o assunto do fundo, enquanto uma abertura pequena vai ajudar a manter tudo em foco. Aqui então, aqui na imagem do slide, a gente tem esses dois exemplos, né? Um f16, um fundo ali está bem focadinho ainda, e o primeiro plano também bem focado. Um f2.8, onde está bem aberto, o fundo vai ficar bem desfocado, dando mais atenção, elevando os nossos olhos ao ponto principal, que é o primeiro plano. Quem está gostando então da aula aí, ó, já deixa um curtir, vai comentando se está gostando, tá chato, tá legal. O pessoal lá do Paraguai também está assistindo a gente, um beijo para vocês, um abraço para vocês. A Igreja Aba do Paraguai, meus hermanos. Meu espanhol não é legal, é um portunhol. Agora no português não, no português eu destroio. Agora vamos falar do ISO. O ISO o que é, Vicente? O ISO é a sensibilidade do sensor. É a configuração que eu vou colocar então na sensibilidade da minha câmera profissional ou a câmera do meu celular. O ISO refere-se à sensibilidade do sensor da câmera à luz. Quanto maior o valor do ISO, mais sensível o sensor se torna à luz, permitindo que você fotografe, por exemplo, em ambientes mais escuros, sem precisar de uma lente com abertura grande ou de uma velocidade de obturador lenta. Aqui do lado na imagem, a gente tem uma imagem sobre como é que onde é que fica o sensor da câmera. É aquela partezinha lá no interior, quando você tira a câmera, que fica exposta na câmera. Vou dar uma dica de coração para você que adquiriu uma câmera nova ou você que serve na sua igreja. A hora que você estiver trocando a lente, de jeito nenhum, coloque o seu dedo no sensor dessa câmera. É um equipamento, é uma parte da câmera muito sensível, ele é o coração da câmera. E quando você coloca o dedo, vai afetar a qualidade das fotos, pode estragar, queimar o seu sensor, danificar o seu sensor. E em muitas câmeras, quando danifica esse sensor, às vezes é irreparável o dano para toda a câmera. Anote essa dica. Vamos lá. Como então a regulagem do ISO afeta na foto? O ISO baixo, por exemplo, um ISO em 100 ou em 200, isso significa que o sensor é muito menos sensível à luz. O que é ótimo quando você quer quando há bastante iluminação naquilo que você quer fotografar. Como, por exemplo, um ambiente externo, né, um lugar num campo, num parque, ou a igreja está bem iluminada, está aceso. Então você baixa o ISO
para aquele lugar. A vantagem é que quando você terá fotos mais nítidas, quer uma foto mais nítida, pegue iluminadores, né, coloque iluminadores e baixe o ISO. Isso vai evitar fotos com ruído, aquela granulaçãozinha. Um exemplo disso é na imagem ao lado, com ISO 100. Tu vai ter uma foto mais nítida, bem mais trabalhada. Um ISO alto, por exemplo, em 1600 ou 3200, em condições de pouca luz, um ISO mais alto ele permite que a câmera capte mais luz sem precisar de uma velocidade de obturador lenta ou de uma abertura maior. No entanto, isso também pode gerar ruído na imagem, dependendo da câmera. Câmeras mais inferiores, ela vai trazer mais ruído ainda. Por isso que é bom entender, conhecer a sua câmera. Vou comprar uma câmera, Vicente, eu quero que o ISO dela deixe menos granulado possível. Vai ser cada vez mais caro. Algumas câmeras, especialmente as mais modernas, têm melhor desempenho alto, né, de um ISO alto. Mas o ruído ainda pode ser um problema. Então tem que ser bem trabalhado. Aqui do lado, um exemplo da mesma fotografia, agora com um ISO de 3200. Você percebe que começa a granular maior. Ah, Vicente, é por isso então que a minha foto, às vezes, quando eu vou tirar uma foto com um lugar em menos luz, ela fica esses grãozinhos? Isso mesmo, o ISO está muito estourado e ele vai trabalhar nisso. Algumas câmeras, quando você bota no modo automático, ele vai regular esses 3 pontos de forma automática. E muitas vezes ele eleva o ISO lá no alto, deixando a sua foto pouco nítida e muito granulada. Por isso que é bom entender esses aspectos para conseguir entregar um melhor conteúdo na sua fotografia. O ISO, então, ele permite que você ajuste a sensibilidade da luz, facilitando fotos em ambientes com pouca luz, mas deve ser usado com cautela, pois valores muito altos ele pode gerar imagens muito granuladas. Use o ISO, né, para trazer mais luz para a sua foto, mas use com cautela. Se você percebeu que está granulando, baixa o ISO, né, abre um pouquinho mais o diafragma aí da sua câmera, deixa um pouquinho mais lento o obturador, porque aí vai entrar mais luz. E é sobre isso que eu quero comentar. Encontre o equilíbrio correto. Esses 3 pontos que a gente trabalham juntos para determinar a exposição da foto. A chave é encontrar, então, o equilíbrio ideal entre eles, de acordo com as condições de iluminação e o efeito desejado da imagem. Ou seja, esses 3 pontos da fotografia, a abertura, velocidade e o ISO, precisam trabalhar de forma equilibrada. Qual é o ambiente que eu quero fotografar? Como é que é? Ele é mais escuro, ele é mais aberto? Aqui, se eu aumentar muito isso, vai granular? Eu preciso trabalhar com eles de uma forma equilibrada. Como é que eu vou fazer isso, Vicente? Treine. Coloque em prática. Pega o celular no modo Pro, pega a sua câmera no manual e comece a testar fotografias. Faça uma foto com ISO baixo, faça uma foto com um ISO mais alto, outra foto faça com abertura mais fechada, mais aberta. Vai testando e vai anotando os resultados para que você consiga chegar no resultado bom, no resultado agradável, né, que entregue qualidade. Só vou pegar uma aguinha aqui. Que é assim, tudo ao vivo. Começou a secar a garganta já. Vamos lá. Antes de entrar no tema principal, que é como sair do óbvio na fotografia, primeiro eu quero de novo convidar você a compartilhar esse link lá com seus amigos, né? Vamos compartilhar conhecimento, compartilhar isso. É maravilhoso a gente ter esses treinamentos, ter esses conhecimentos pra gente, mas não guardar só para nós. Então compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe com seu parente, com um tio, aquele tio que manda foto no grupo da família que não fica bom, manda para esse amigo, né? Aquele amigo que vai tirar foto lá da turma, do GC, que às vezes não fica legal. Então manda para esse amigo também, vamos treinar, vamos caprichar nas fotografias aqui para frente, amém? Vamos lá. Antes de entrar no assunto principal, como sair do óbvio, eu preciso de fato entender o que é o óbvio. Né? O que é o óbvio na fotografia? O que é o comum? O que é o padrão dentro da fotografia? Não estou dizendo o que é feio, o que não é legal. Eu estou dizendo o que é óbvio hoje na fotografia, o que é algo comum onde a gente encontra no dia a dia. Ok? Vamos lá. Primeiro, uma composição padrão.
Fotografias que seguem composições previsíveis, como um sujeito centralizado, um fundo sem interesse ou sem elementos que tragam profundidade à cena, né? Aquilo que vai compor a minha cena. Do lado aqui, então, eu tenho um exemplo. Em cima, né, essa foto com um verdinho mais escuro, uma foto onde está mais de cima, né, não tem essa preocupação com o ângulo, com aquilo que está compondo a minha cena. E embaixo, a mesma foto, só que de um ângulo diferente, né, de uma composição diferente. Aqui a grama já está encaixando melhor na imagem, eles já estão melhor acoplados, né, composto na imagem. Você vê que há muita diferença na fotografia aqui. Existe algo padrão, algo comum, onde a gente pode tirar, pegou o celular ali de qualquer forma e tirou a foto, mas aqui do baixo não. Aqui ele olhou com um olhar melhor para aquilo que está compondo a sua foto. Então isso precisa ser sempre norteado. A foto que eu vou tirar, eu preciso entender que não é apenas o primeiro plano, como eu falei, que é o principal da foto. A foto não, o vídeo aqui não é apenas eu. O vídeo é eu junto com aquilo que está compondo o meu cenário. Então isso é importante para que fique bonito, ok? Vamos lá. Outro algo comum, ângulos comuns, né? Usar sempre o mesmo ponto de vista, como fotografar de frente ou de cima para baixo, sem explorar novas perspectivas. Aqui a gente vê um exemplo dos nossos tecladistas. Do lado aqui de camisa vermelha está o nosso tecladista com umas fotos de um ângulo mais comum. A foto não está feia, ela está linda, está perfeita, está muito boa. Mas para sair do óbvio, eu consigo pegar ângulos diferentes. Então use a luz a seu favor, use ângulos que vão favorecer a sua imagem. A gente vê uma diferença monstruosa, né? A gente vê uma diferença grandiosa. Uma foto boa que a gente conseguiu deixar ela muito mais bonita. Aqui do lado onde está o nosso tecladista de camisa preta. Eu não sei agora de você para mim, do lado esquerdo está o tecladista com a camisa preta. Do lado direito aqui o tecladista com a camisa vermelha. Eu acho que está correto aqui, não sei se vira aí na transmissão. Vamos lá. Então, do nosso lado esquerdo, nosso tecladista de camisa preta, né, com um ângulo diferenciado, né, um ângulo com uma visão onde os olhos humanos talvez não consigam enxergar. Isso é muito importante a gente ter. O que as pessoas no dia a dia estão enxergando? O fotógrafo ele pode trazer um ângulo diferente, uma nova perspectiva daquilo que eu quero fotografar. Por exemplo, num casamento, os convidados estão ali vendo algo, mas o fotógrafo ele pode entregar uma perspectiva, um ângulo diferente onde ninguém estava olhando, né? Porque no dia que a gente for olhar as fotos, a gente vai olhar com um outro ângulo assim, nossa, eu não tinha visto esse ângulo, olha que bonito, olha essa composição da imagem como ficou bacana, né? Vai trazer algo mais agradável aos olhos. Talvez a pessoa que vai ver a foto, ela não vai entender a técnica que você usou, mas vai ficar agradável aos olhos. Próximo ponto de algo básico, de algo óbvio dentro da fotografia, uma iluminação simples. No caso aqui do nosso lado direito, né, o nosso baixista aqui de camisa preta e um baixo vermelho, com pouco cabelo. Nosso irmão abençoado aqui que a gente ama tanto, ele tá com uma iluminação boa, né? Ele tá numa iluminação boa, tá num ângulo bom, a foto tá linda, ele ficou top na fotografia. Podemos melhorar? Sim, a gente pode melhorar usando o ângulo ao nosso favor. Aqui eu consegui fazer com que a própria iluminação do palco favorecesse a minha fotografia. Eu peguei, usei a luz contra o meu baixista ali, né, o nosso baixista ali, e a iluminação favoreceu a foto. Deixou ali um contorno muito lindo aqui no baixista e ficou perfeito, ficou muito bom. Para te ter uma ideia, essa foto aqui do lado esquerdo do nosso baixista aqui, sorridente, ele não tem efeito de filtro nenhum, não foi feito nenhum tipo de edição nessa foto. Apenas a iluminação favoreceu num todo. Então a gente entende que uma iluminação bem trabalhada ao favor dos olhos do fotógrafo vai trazer um bom resultado. Aqui envolveu um ângulo bom e uma iluminação favorecendo a fotografia, né? Claro, em conjunto com uma boa configuração ali dos 3 pontos da fotografia. Sempre lembre-se disso. Não adianta ter um bom ângulo, não adianta você saber usar a iluminação ao seu favor e não saber configurar a sua câmera. Então conheça a sua câmera. Vamos lá. Momentos previsíveis.
A gente vai fotografar algo, como por exemplo aqui está do nosso lado direito, né, nesse cenário de fundo azul, a nossa cantora foi fotografada, a foto ficou linda, a iluminação ficou muito boa, esse azul ficou muito bom, contrastou, né, a camisa dela contrastou, trouxe um contraste de cor muito lindo, mas é um momento mais previsível, algo que os meus olhos conseguem ver, né, e ver de uma forma comum no dia a dia. Aqui já do lado esquerdo, a gente conseguiu captar ela com um sorriso espontâneo, né, um sorriso que não é algo previsível, e a gente conseguiu travar, congelar esse momento e guardar para a eternidade. Capturar apenas o que está acontecendo de forma óbvia e facilmente capturável, como um líder da igreja pregando para a congregação, sem buscar momentos espontâneos, né? Um sorriso, um abraço, né? Um tapinha nas costas, ou um sorriso desse espontâneo, como a nossa cantora está fazendo. Ou expressões emocionais, né, que estão acontecendo ao redor. Então o fotógrafo ele tem que estar com os olhos atentos, ele não pode dormir no ponto, ele tem que estar sempre atento a imagens. O olho do fotógrafo ele tem que sair do óbvio, ele tem que olhar com um olhar longe do que as pessoas estão vendo, né? Eu preciso olhar com um ângulo diferente, eu preciso estar atento a momentos imprevisíveis, né? A momentos que de fato chamem a atenção. Então o fotógrafo ele tem que estar sempre atento, ele tem que estar... Eu sempre gosto de falar que o fotógrafo, num culto ou em qualquer lugar, ele tem que estar em espírito de oração e pedir para o Espírito Santo direcionar ele no ângulo certo, na fotografia certa. Vamos lá, agora que a gente viu um pouquinho sobre o que é o óbvio, né, dentro da fotografia, eu quero trazer para vocês então 7 dicas para sair do óbvio, para a gente sair dessa mesmice do dia a dia. Eu já tiro fotos legais, as minhas fotos são bacanas, elas são bonitas, então agora eu quero elevar a minha qualidade, eu quero sair do óbvio, eu quero entregar algo com excelência para o Senhor, eu quero tirar fotos com excelência, de forma profissional. Então, dentre os 7 pontos, o primeiro ponto é explore diferentes ângulos. Eu quero apresentar então alguns tipos de ângulo aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre os ângulos da fotografia, ok? O primeiro dele é o ângulo plongué. A câmera ela é posicionada nesse tipo de ângulo acima do objeto fotografado, criando então uma sensação de vulnerabilidade, né, de submissão ou de algo menor, usado em retratos, paisagens ou alimentos. É quando a câmera ela vai acima do ponto principal. Eu sou o plano principal da fotografia, é aquilo que quer ser fotografado, e a câmera vai estar mais acima de mim, né? Ela vai me trazer uma vulnerabilidade, uma submissão ou algo menor. Por um exemplo disso é a foto que eu coloquei aqui junto no slide. A criança fofinha, com os olhinhos brilhando, sorrindo, e a câmera ficou mais acima dela, mostrando ali uma vulnerabilidade na criança, né? Deixando ela ainda mais fofinha, mais legal. Isso nos traz uma sensação sobre a foto, nos traz uma emoção sobre a foto. Um segundo tipo de ângulo, né, é o ângulo contre-plongué, que é o quê? É quando a câmera ela é posicionada abaixo do objeto fotografado. E é o que cria uma percepção então de grandeza, de poder, de imponência, né? Trazendo autoridade sobre aquilo que eu estou fazendo, ou falando. Ele é usado frequentemente, por exemplo, na moda ou produtos, na arquitetura, né? Num prédio monumental, eu vou fazer uma foto de um ângulo contre-plongué, onde eu vou fazer a foto dessa forma, né? Por exemplo, um pregador, um palestrante, eu vou fazer uma foto nesse ângulo mais baixo, trazendo que ele tem autoridade sobre aquilo que ele está falando. Ou eu quero trazer, por exemplo, autoridade sobre alguém que está sendo fotografado, né? Um modelo, autoridade sobre aquilo que ele está trazendo. Qual é a emoção que eu quero trazer nessa foto? Deixa eu trazer algo para vocês, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, os ditadores, por exemplo, como Mussolini, que era um ditador da Itália, quando ele ia trazer um discurso para as pessoas, quando ele ia falar algo, ele queria demonstrar imponência, ele queria trazer autoridade sobre as pessoas. E ele palestrava e discursava sempre com o queixo mais alto, e as pessoas mais lá embaixo assistiam ele sempre com um olhar mais alto. Ele queria trazer imponência sobre as pessoas, ele queria trazer autoridade sobre as pessoas, assim como eu estou fazendo agora com vocês, né? Dá uma sensação de imponência. O que eu quero trazer para as pessoas através daquilo que eu quero fotografar?
poder, autoridade, imponência, não é um poder de me achar, mas às vezes, por exemplo, de um pregador, um palestrante, eu quero mostrar assim, nossa, essa pessoa tem autoridade sobre o que ela está falando, então eu vou fazer uma foto com um ângulo mais baixo, como a gente faz, por exemplo, na hora do pregador, ou um ministro de louvor que está ali louvando, cantando com a autoridade que o Senhor te deu, né? É aquilo que eu quero trazer. Vamos lá. Próximo ângulo, então, que a gente pode estar utilizando é um ângulo normal, na altura dos olhos, né? A câmera aqui ela está posicionada aqui, na altura dos olhos, criando uma sensação de igualdade entre o espectador e o sujeito fotografado. Usado em retratos, eventos, uma street photography, né? Eu quero trazer humanização. Por exemplo, aqui nessa aula eu estou usando esse tipo de ângulo com vocês, porque eu quero me conectar com vocês. Eu quero trazer esse tom de igualdade, eu quero trazer essa humanização, essa conexão com vocês. Numa apresentação de jornal é utilizado esse tipo de ângulo, numa entrevista é usado esse tipo de ângulo, porque a pessoa quer conectar com quem está conversando, com quem está ouvindo ou vendo aquela fotografia ou aquele vídeo. Ok? Vamos lá. Próximo ângulo. Ângulo oblíquo. A câmera aqui ela é inclinada em relação à linha do horizonte, criando um efeito visual de instabilidade ou para destacar um elemento da cena. Usado em fotografia criativa, fotografia urbana, de esportes e ação. Ela traz uma sensação mais conceitual na fotografia e deixa um resultado muito bom. Vamos lá. Segunda dica, então, para a gente sair do óbvio na fotografia. Trabalhe com a luz de forma criativa, né? Criativamente. Use a luz ao seu favor. Aqui eu quero trazer alguns tipos de luz para você utilizar aí no seu dia a dia, no culto, nos eventos, né? Ou em qualquer lugar que você for fotografar. A primeira dela é a contraluz. Use a luz por trás do objeto para criar silhuetas dramáticas. Deixa eu fazer um testezinho aqui com vocês aqui, ó. Por exemplo, se eu for... Aqui tá meio escuro, não vai dar... Apaga um pouquinho a luz para nós. Ó, vou fazer um exemplo bem prático aqui, ó. Tudo ao vivo aqui, ó. Vou apagar a luz, tá escuro, mas eu quero criar um contorno na pessoa, criar uma contraluz. Pode ligar só essa luz aqui para mim? Até na fotografia, por exemplo, ó, eu estou usando uma luz aqui e uma outra luz aqui para usar como luz de contorno, uma luz de contra. Isso é muito utilizado para destacar melhor aquilo que eu quero filmar, aquilo que eu quero fotografar. Aqui do lado a gente tem dois exemplos de fotografia com uma contraluz. Aqui no caso em cima eu usei a própria iluminação de palco para fazer um contorno aqui no Pastor Tiago. Ou aqui no outro lado, onde está o Pastor Link e a Pastora Tânia, eu estou usando a própria iluminação aqui da decoração com uma luz de contra neles, criando um efeito, criando um corte, uma luz de corte neles, deixando a imagem, né, e o objeto que eu quero ser fotografado ainda mais bacana de ser visto. Próximo ponto, sombra e luz. Né? Brinque com os efeitos, né, com as sombras, com os contrastes para destacar as formas, silhuetas e texturas ali. Quando a Bart apagou essa luz aqui, por exemplo, ela criou um contorno aqui em mim, né? Ela criou um contorno em mim, destacando, por exemplo, ó, no caso, apagando uma dessas luzes aqui, deixando só essa aqui, ela criou uma sombra, criou um contraste. Eu consigo ver melhor, por exemplo, as formas do meu rosto, né? Eu consigo enxergar melhor as formas do rosto, trazendo mais leveza. Às vezes a gente faz uma fotografia, a gente pensa, eu tenho que ter muita luz, bastante luz ali pegando na pessoa para ver todos os pontos da pessoa. Nem sempre a gente eu posso criar esse efeito, como a gente tem aqui nesses dois exemplos de fotografia. Os dois exemplos, o ambiente na qual eles estavam eram ambientes escuros. O que eu faço? Eu vou lá e coloco uma lanterna em cima da pessoa para fotografar? Não! Eu quero trazer aquela experiência daquilo que eu estou enxergando naquele momento. Para isso, eu vou usar a luz ao meu favor. Eu preciso trabalhar, não é eu que tenho que me adaptar à luz, né? Eu tenho que fazer a luz se adaptar a mim, eu tenho que usar aquele ambiente ao meu favor. Próxima, a luz suave versus a luz dura. O mesmo exemplo mais ou menos que a gente utilizou aqui. A gente vai usar luz difusa, contornando, né? O que eu quero trazer de informação? Luzes difusas, como por exemplo, usando softbox, usando luz direta, flash, para criar diferentes tipos de atmosfera.
O que eu quero transmitir para as pessoas? Algo mais suavizado, uma imagem mais dramática, né? Ou uma luz mais fixa. Por exemplo, numa aula, né? Ou algo assim, eu vou deixar uma luz mais dura, né? Mostrando todos os detalhes. Quando eu quero trazer algo mais dramático na fotografia, uma emoção mais dramática, eu vou trazer mais contorno de luz, né? Eu vou contornar melhor as curvas da pessoa. Próximo, então. Terceiro ponto, brinque com o desfoque da sua câmera, né? O efeito bokeh, eu ensinei lá, usando os 3 pontos da fotografia, como é que a gente consegue deixar então aí o fundo, a composição da sua foto, da sua imagem desfocado. Isso traz um efeito muito bacana, né, esse fundo. Use então uma grande abertura, né, um f1.4 ou 2.8 para criar um fundo desfocado, destacando então assim um assunto, destacando aquilo que você precisa, o que você quer destacar. Tu quer levar a atenção das pessoas não para a composição, mas para o plano principal, para aquilo que você está fotografando. E ainda assim você precisa se cuidar com aquilo que vai ficar no fundo, né? Não deixe a composição da sua fotografia suja, né? Ou de qualquer forma, né? Tá aparecendo algo ali que não é agradável na fotografia, tô tirando uma foto ali que tá ali um botijão de gás que não vai ficar nem um pouco legal na fotografia, ou tirei uma foto ali, tá pegando um ar-condicionado pendurado que tá feio, um fio pendurado, né? Cuide com a composição da sua foto também. Para criar então esse fundo desfocado, né? Destacar o assunto e seja uma pessoa ou um objeto. Elementos em movimento, né? Capture movimento, como pessoas, objetos se movendo e combine então com um desfoque para criar imagens dinâmicas. No caso aqui dessa fotografia, a pessoa estabilizou a câmera lá no fundo, na composição, e os elementos principais, as pessoas passando, ele deixou ali a velocidade do obturador mais baixa, criando esse rastro, né, de movimento. A foto nos traz uma emoção, uma sensação de movimento, né? Por exemplo, eu estou lá fotografando o culto, tem as meninas da dança movendo o véu, né, ou dançando, girando, se movendo. Eu vou deixar a composição parada, né, travada, enquanto eu coloco ali a velocidade do obturador mais baixa. Na hora de fotografar, vai criar um certo movimento, né, uma certa mover naquela fotografia, trazendo essa sensação, essa emoção de que as meninas da dança estão de fato em movimento, dançando, elevando. Isso traz essa sensação para a fotografia. Assim como olhando essa fotografia aqui dessa rua, eu estou vendo que essa rua é movimentada, né? As pessoas andam para lá e para cá. É essa emoção que ele quis trazer na foto. Próximo, então, quarta dica, tempo e movimento. Aqui entra aquilo lá que eu falei sobre longa exposição, né? Use uma velocidade de obturador mais lenta, bem lenta, para capturar movimento, criando efeitos de luz como rastros de luz ou um movimento suave de uma água. Por exemplo, essa fotografia aqui dessa rua, né? A rua, os objetos que estão parados, estão destacados, travados, né? Essa câmera, para fazer esse tipo de fotografia, ela precisa estar num tripé, ela precisa estar muito bem fixa, senão aquilo que está parado também vai se mover em relação à câmera, então ela precisa estar num tripé bem fixo. Você consegue fazer esse tipo de fotografia através do celular, por exemplo, né? Baixando ali a velocidade da exposição do celular ou da câmera. E aquilo que está em movimento vai criar um rastro de luz. Geralmente, para esse tipo de fotografia aqui, é usada uma exposição, por exemplo, de 3, 4, 5 segundos. Né? Então, ou seja, lá a abertura da câmera, que dá para o sensor, ele vai abrir, vai ficar 5 segundos aberto e vai fechar. Durante 5 segundos, aquilo que está em movimento, ele abriu, aquilo vai estar passando, a luz vai estar passando e vai sendo captada. A hora que ele fecha, ele vai captar o movimento daqui até aqui para que a pessoa consiga ver. Na fotografia vai ficar registrado aquele rastro de luz do início, que abriu o diafragma aqui, a cortininha, até o final quando ele fechou. E vai ficar esse efeito então aqui de rastro de luz na sua fotografia. Fica muito bacana. Eu já fiz no celular, deu super certo. Treine, teste, né? Lá na rua da tua casa, vai lá assim, na calçada, bota um tripé na calçada, todo mundo vai passar e vai achar que você é louco, né? Colocando um tripé ali, fotografando na rua. Mas teste, brinque.
e faça esse tipo de testes, vai ficar muito bacana. Esse tipo de longa exposição também é utilizado para fazer, por exemplo, astrofotografia. Quando eu quero fotografar as estrelas, a lua, é muito escuro, né? Quando tu bota ali o celular ou uma câmera pro céu, num céu estrelado, vai ficar bem escuro. Aí o que eu faço? Eu coloco a câmera num tripé, bem travadinha, virada para o céu, num lugar onde tem pouca luz da cidade, né? Por exemplo, num campo, num sítio, e vou colocar ali uma exposição bem alta, né? A velocidade do obturador bem alta. E ele vai, por uns 10 segundos, entrar a luz das estrelas ali. E quando eu ver, a luz vai ficar bem clara, vai estar bem destacado daquilo que eu estou vendo a olho nu. Vai ficar um resultado muito bacana. Próximo, então, né? O congelamento de ação, né? O tempo em movimento. Eu quero congelar uma cena, um movimento rápido, eu quero congelar para travar aquilo no ar. Use, então, a alta velocidade do obturador para capturar momentos rápidos, com nitidez e detalhes. No caso aqui, a Belinha, né, a filha do Rafa, está dançando com um véu e ela está movendo, está dançando ali, né, movida pelo Espírito Santo, e eu quero travar aquele movimento ali do véu nela. Eu vou deixar a velocidade do obturador bem alta, 1/300, 500 ou até mais, e ele vai travar aquele véu no ar. Um carro, por exemplo, ou um corredor, eu quero travar aquele momento no ar, eu vou deixar a velocidade bem alta. Um jogador de futebol correndo no campo a toda velocidade, eu quero travar aquela cena que ele vai chutar a bola, eu vou deixar a velocidade do obturador bem alta para travar aquela cena de fato. Por exemplo, aquelas fotos, depois eu vou mostrar um exemplo de uma foto dessa, onde a pessoa está pulando e ela é travada e ela fica parada no ar pulando. É com uma velocidade do obturador bem alta que eu vou fazer esse tipo de fotografia. Próxima dica, então, quinta dica. Composições criativas. Como é que eu vou fazer composições criativas, Vicente? Vamos lá. Regras da composição. Brinque com a regra dos terços, linha guia, simetria, para criar imagens visualmente interessantes. Por exemplo, nesses dois exemplos aqui de foto, eu tenho algumas regras, né, algumas estratégias de fotografia colocada na mesma foto. Na foto de cima, que eu tenho esse pier na praia, eu estou usando uma técnica de linha, de ponto de fuga, né? Onde lá no canto, quem lembra, né, na aula de artes, né, onde a gente fazia aquele pontinho na folha de ofício e puxava linhas guia para poder fazer o desenho, é a mesma técnica. Quem disse que você não iria usar isso um dia na aula de artes, você olhava aquilo, cara, para que eu vou usar isso? Só para desenhar? Não, você vai usar para fotografia agora. Use ponto de fuga, né? Use as linhas da imagem que você está usando, né? A linha de uma rua, de uma estrada, né? Às vezes ali o corredor de uma igreja, né? Que vai dar lá no final o palco, ou um corredor de uma sala do Ministério Infantil, né? Uma rua que está dando ali para o estacionamento, onde lá no finalzinho tem um irmãozinho trazendo as pessoas para entrar no culto. Use a criatividade ao seu favor. Embaixo aqui, por exemplo, ele está usando um ponto de fuga para fazer essa fotografia desse corredor. E ao mesmo tempo, ele está usando aqui um efeito de contraluz, onde dá para ver só a silhueta aqui do ponto principal, que é essa pessoa. Ah, Vicente, mas não dá nem para ver o rosto da pessoa. Mas olha que fotografia bonita. Olha só que contraluz. Dá para entender a emoção que essa pessoa quer trazer na imagem. Ela quer trazer um ar dramático, um ar mais emotivo. Então ficou bonito. Nem sempre, né, uma fotografia ali que tem 300 gigawatts de luz ali vai ficar legal. Use a fotografia ao seu favor. Aqui, por exemplo, né, a simetria, como eu falei, né, as linhas guias, aquelas linhas que parece um jogo da velha lá na sua câmera que você tem às vezes, que você acha, cara, para que serve isso, né? Será que é para enquadrar melhor? Não, é para criar simetria na sua fotografia, é para criar composição na fotografia, é para auxiliar os olhos para aquilo, né? No caso aqui dessa fotografia aqui, por exemplo, da menina da dança, né, tá com uma composição bem bonita, né, ela tá num momento ali de adoração, levando ali a adoração para o Senhor, uma luz de contra, né, fenomenal, as cores caminhando junto, né, tudo aqui, o branco da roupa, a luz azul de fundo, né, a composição casando, tá linda a foto. E aqui ela centralizada aqui num terço da câmera, né, da fotografia. A gente chama isso de regra de terço, né, que é quando a gente pega uma imagem, divide ela em três. Nós temos aqui ó, primeiro, segundo,
terceiro, por exemplo, eu estou centralizado no meio. Se eu for para o lado, eu vou estar aqui utilizando uma regra de terço. Eu posso utilizar isso para aproveitar e usar, né, essa composição aqui para preencher alguma coisa, como por exemplo no caso da foto aqui está a iluminação, o rastro da luz aqui passando, ele está usando essa simetria e fica muito bonito. Vou botar aqui meu meinho de novo para trazer essa aula para vocês. E existe, por exemplo, essa espiral verde que eu coloquei aqui, a gente chama de espiral de Fibonacci, né, ou lei áurea, como muitas pessoas chamam, que é uma forma também de trazer essa simetria, esse desenho para a fotografia. Por exemplo, quando eu estou aqui, ó, né, com uma mão levantada, uma foto de uma pessoa adorando, eu estou usando essa lei áurea, esse código Fibonacci, eu estou num terço da fotografia e utilizando esse código, essa lei áurea para a fotografia. Ou quando eu estou ali num culto, a pessoa está aqui, está com as duas mãos, né? Ao invés de ficar ali, ó, retinho, aqui, ó, eu fotografei, eu peguei um ângulo diferente. Eu peguei aqui, eu deixei a pessoa aqui num terço aqui, ó, utilizando, aparecendo, mostrando as mãos da pessoa aqui, ó, mostrando a expressão do rostinho aqui, ó, não tá tampando com o braço, ó, tá mostrando o rostinho junto aqui, ó, tá bem posicionado. Ó que legal, até fazer uma fotinho ali, ó. Tira um print com o celular aí. Ao invés de centralizar o assunto, né, desloque a pessoa para o lado para criar mais dinâmica na foto. A foto vai ficar mais dinâmica. Vai ficar muito bacana. Isso dá para utilizar bastante, por exemplo, quando a gente quer tirar a foto lá do pregador, né, da pessoa que está trazendo a palavra para o ministro de louvor, né, ao invés de deixar a pessoa centralizadinha ali no púlpito, bonitinho ali, ó, use, né, a lateral, coloque ele um pouquinho mais para o lado, né, utilize a expressão quando ele está trazendo a expressão aqui, ó, tá com o microfonezinho aqui na pessoa aqui, ó, trazendo expressão, explicando, trava a fotinho ali, ó, vai ficar uma foto muito mais bacana, né, do que trazendo aqui, ó, só o ângulo, ó. Diferença? Vamos lá. Essa aqui é uma técnica muito legal de composição criativa, a gente chama de técnica de framing, né? Ou seja, uma moldura dentro da moldura. É quando eu pego o plano principal que eu quero, no caso aqui está o pastor Andrigo trazendo uma palavra poderosa num culto de domingo, e eu enquadrei, né, a pessoa que fotografou, ela enquadrou ela no meio de uma porta. Nesse dia, o pastor Andrigo trouxe uma palavra onde ele colocou uma porta em cima do altar e ele trouxe alguns exemplos, né, utilizando aquela porta. E a pessoa que estava fotografando, ela teve a incrível ideia de pegar a porta, deixá-la um pouquinho aberta ali e fotografar o pastor por entre a porta. Nesse dia ele estava falando sobre passar pela porta, né, e ele trouxe essa informação, essa emoção para a fotografia. Use portas, janelas, outros elementos para moldar o seu sujeito ali na fotografia, né? Às vezes, por detrás, por entre as pessoas, né? A pessoa está ali no meio do público, aí por entre as pessoas, você usa as pessoas para moldar aquela cena, né? Ou entre uma folhagem, entre os carros, né? Entre algo, use a criatividade. Abaixe, olhe, faça um negocinho assim, ó, olhe, pô, isso aqui vai ficar legal pra caramba, olha só, né? Abaixe, não fique só em pé, abaixe, usa o joelhinho ali, ó, faça uns treinamento com o joelho, uns exercícios para não estalar o joelho na hora de se abaixar e use ângulos diferenciados para fazer aquela fotografia, aquela composição de imagem, né? Composições criativas, saia do óbvio. Eu poderia, né? Essa foto ela poderia ser muito bem feita ali na frente, só tirar uma fotinha do pastor, ia ficar linda, ia ficar muito boa. Mas olha a excelência que foi tirada essa foto, a excelência, a criatividade. A pessoa vai olhar para essa foto e ficar, cara, que legal isso, que criativo, né? Olha, é muito diferente. Eu tô aqui travado olhando essa foto aqui por minutos. Poderia só ter rolado a foto para cima. Então traga criatividade para a composição, né? Seja criativo. Nós temos um Deus criativo. Nós somos portadores, né? O Espírito Santo, ele está em nós, né? E nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é muito criativo. Vamos lá. Sexta dica, explore cores e contrastes, né? Explosão de cores. Busque cenas vibrantes, como roupas coloridas ou paisagens vivas, ou que criem contraste e destaquem o assunto. Por exemplo, esses dois exemplos de fotos aqui, a gente tem duas imagens onde tem um padrão de cor, tem uma composição linda e existe algo que contrasta ali de cor. Por exemplo, a foto mais acima, onde tem a menina cantando,
ela tá com um fundo mais azul, a roupa, né, a calça mais branca, as luzes azul, telão azul, e um casaco, uma jaqueta em vermelho, né, com uma cor ali antagônica, mostrando contraste, dando um ponto de conexão. A pessoa olha, chama atenção, e isso cria algo diferenciado quando você vê. Às vezes a pessoa vai ver, vai falar, cara, essa foto tá diferente, tá bonita, tá legal, o que será que é? É alguma coisa que te chamou atenção? É um ponto de contraste. E embaixo, por exemplo, aqui o nosso guitarrista, ele tá ali com uma roupa preta, um fundo preto, uma luzinha de contra, né, uma composição, e a guitarra ali vermelha, chamando atenção, dando contraste na cena, dando como se fosse um bolo de chocolate com uma cereja bem vermelha ali em cima do ponto, chamando atenção, né, e chamando a atenção da pessoa para enxergar a emoção que aquela imagem, aquela fotografia está trazendo. Vamos lá, dando sequência. Contraste de tons quentes e frios, né? Brinque com as cores, né? Brinque com a tonalidade daquilo que você está fotografando. A cena que você está fotografando, as cores, elas estão combinando, elas estão num tom de cor legal, ela está sendo bacana, está sendo bem informada, né? Use o contraste entre a luz quente e frio, né? Amarelos, vermelhos, ou a luz fria, né? Azuis, verdes, para criar uma atmosfera única. No caso aqui, a gente tem duas cenas, por exemplo, onde em cima, aqui com a nossa cantora, ela está ali com uma luz azul, né? Contrastando, igualando aqui com a sua roupa também azul, trazendo ali uma foto mais homogênea, né? Uma foto mais equilibrada. E embaixo aqui, a menina no palco, né? Na plateia, adorando, né? E todas as cores ali também combinando. Dá até para brincar, por exemplo, entre a luz na pessoa, uma luz mais quente, mais amarela, né? Mais puxado para um vermelho, e a luz de composição ser um azul. Dá para brincar com as cores. Dá para utilizar as cores também ao nosso favor, trazendo ali mais excelência naquilo que eu quero, saindo do óbvio. Vamos lá. Dando continuidade, né? No sexto ponto, uma interação então aqui com o ambiente. Esse aqui era para ser o sétimo ponto. A integração, né, do sujeito com o ambiente. Não foque apenas no sujeito, não foque apenas naquilo que você quer fotografar, mas também o contexto, né, ao seu redor, criando uma história visual. No caso, no exemplo dessa fotografia aqui, o nosso ponto principal, o nosso foco principal, tá ali naquele irmãozinho, tá de casaco preto, abraçando o seu amigo. Tá uma cena linda, muito bonita. Mas ao mesmo tempo a pessoa conseguiu pegar e abrir mais a sua fotografia, né? O foco ficou só naquele objeto e as demais coisas estão tudo desfocado, trazendo a nossa atenção lá para aquele rapaz que está abraçando o seu amigo, mas ao mesmo tempo mostrando, né, na composição da imagem aonde ele está, contando uma história. Aqui a pessoa quis contar a história de que ele está ali na igreja, cultuando ao Senhor, né, recebendo algo do Senhor e compartilhando, está em amizade, está com seu amigo no culto, está ali com outras pessoas no culto, né, com muitas pessoas em união. Então é uma imagem que traz emoção, é uma imagem que traz história, é uma imagem que traz um contexto, né, ela cria uma história visual. Isso é bacana. Qual é a história visual que você quer trazer através da fotografia que você está fotografando? Você quer trazer uma história, um contexto visual, quer trazer uma cultura, quer mostrar aquilo que você está vivendo como igreja, né? Quer mostrar aquilo que você está acontecendo naquele lugar. Por exemplo, num culto de casais, né? Traga essa história, traga esse contexto de casais para a fotografia que você está fazendo, né? Mostre cenas, mostre imagens que vão remeter àquilo que eles estão vivendo naquele lugar. As imagens precisam ser diferentes, né? Quando eu olho uma foto de um culto de casal, ou quando eu olho uma foto de um culto kids, o contexto, a história que eu quero trazer, ela precisa ser criada pelo fotógrafo. A pessoa que vai ver aquela foto, ela vai olhar, olha, é uma foto do culto de casais. Como é que ela sabe disso? Porque ela viu no contexto que ela trouxe essa informação. Mas essa foto aqui será que é do quê? É culto de casais? É culto de celebração? É culto de jovens? Porque está tudo igual, é tudo óbvio. Então eu preciso trazer essa informação, eu preciso trazer esse contexto, né? Não adianta, durante um culto, eu fazer 500, 600, 700 fotos e nenhuma da foto informar aquilo que eu quero informar num culto.
Agora, às vezes eu vou estar ali trazendo 50 fotos posicionadas, intencionais, que vão informar muito mais se eu tivesse feito 1000 fotografias. Então seja intencional naquilo que você quer fotografar. Estude o que você vai fotografar antes. Ah, Vicente, eu vou fotografar hoje um culto de casais. Procure inspiração, procure uma técnica, estude, né? Procura referências naquilo que você quer fotografar. Olhe, chega mais cedo no ambiente, olhe, dê uma olhada, casse ângulos, casse o que é usado de iluminação. Qual é a cor que eles vão usar hoje no telão? Qual é a cor que eles vão usar hoje na iluminação? Será que tem uma decoração especial? Deixa eu anotar aqui. Tire esse tempo, isso é excelência para o Senhor. Não é apenas você pegar a sua câmera, ligar ela e sair fotografando aleatoriamente tudo que você vê pela frente. É ser intencional, é dar lugar para o Espírito Santo trabalhar através de você. Amém? Vamos lá. Interação com o ambiente. Use os elementos em movimento, né? Fotografe pessoas ou objetos em interação com o ambiente, seja se movendo ou interagindo com os outros elementos. Aqui no caso, a gente tem muitas crianças se divertindo, brincando numa campa dentro. Elas estão ali pulando, se divertindo, né? Olha lá, ó, velocidade do obturador bem alta, ó, chegou a travar ali o molequinho pulando no ar. Isso é legal, o que mostra? Quem está vendo essa fotografia, mesmo em preto e branco, eu vejo a alegria dessa fotografia. Né? O pessoal está muito animado. Tem um aqui, ó, bem lá, gritando, outro pulando lá, outro correndo, outro bem animado. Eu trouxe uma história, eu trouxe uma conexão. As pessoas que estão vendo aquilo, eu falei assim, cara, que divertido esse acampamento que foi. No próximo eu quero ir. Então traga essa informação, traga essa emoção para as pessoas. Quando as pessoas olham as suas fotos, tirada no culto, tirada no GC, o que ela sente? Qual é a informação que ela tem? É uma foto comum ou ela é fora do óbvio? Ela traz história, ela traz contexto, ela traz emoção, ela traz intencionalidade. O que as pessoas querem? O que tu quer que as pessoas vejam através daquela fotografia? Tenha isso em mente. Então não é apenas fotografar, né? Crie uma narrativa visual, né? Em vez de fotografar apenas o que está à frente da sua câmera, apenas aquilo que você está vendo, pense em histórias e significados que você quer transmitir. Essa fotografia aqui, por exemplo, incrível, ela ficou maravilhosa. Parece ser óbvio, mas não é. Ela é fora do óbvio, ela é fora da caixinha. Por quê? O plano principal, que é aqui o nosso, né, um casal que está aqui, com certeza num culto de casais, né? Tá ali um casal de mão dada e ela está em conexão com aquilo que está aparecendo. Como? Lá atrás, ó, por incrível que pareça, às vezes despercebido aos olhos, mas não passou despercebido aos olhos do fotógrafo, tá lá escrito no telão: edifica minha casa para o teu louvor. Que lindo! Uma foto de um culto de casais, o casalzinho ali, ó, juntinho, de mão dada, né? E o fotógrafo teve o olhar de encaixar ali na fotografia a frase que estava lá no telão escrito: edifica minha casa para o teu louvor. Deixando a foto ainda com mais valor, trazendo a foto com mais emoção, sentimento. Quem olha aquela foto, ela pensa, cara, que lindo. Olha só, eles buscando edificar a casa deles, né, para o louvor do Senhor lá no culto de casais. Trouxe história. Né? Talvez se ele tivesse tirado 300 fotos aleatórias, não tinha informado tanto como informou com essa uma foto. Essa uma foto talvez trouxe tudo aquilo que eles viveram naquele culto de casais. Traga intencionalidade, traga emoção. Se for para perder 5 minutos pensando para fazer essa foto, perca 5 minutos fazendo essa foto. Procurando o ângulo ali, ó. Vou caçar um ângulo aqui, ó, que vai deixar essa foto sensacional. Claro, deixa eu deixar algo bem claro em cima para você agora. Não crie expectativas sobre você. Nossa, se eu não fizer uma foto bonita hoje aqui, agora a Bart lá, a líder nossa da fotografia, vai me pegar pelo pescoço. Não. Se desafie. Se desafie, né? Como eu falei, procura inspiração, estude, olhe ângulo, chega mais cedo no culto, dá uma andada assim, ó, pela igreja, dá uma olhada, pega assim, ó, tira umas fotos exemplo, analisa, faz uns ângulos diferentes da mesma foto que você... Nossa, esse ângulo ficou legal, mas esse aqui ficou muito mais legal. Ó, esse aqui entre as cadeiras ali, ó, entre um negocinho ali, ó, ficou... Olha que legal. Testa. Vamos lá. Fotografia, então, né, de conceito, né?
aqui a gente está na fotografia de conceito, explorar metáforas visuais. Utilize objetos, cenários para simbolizar algo maior ou uma mensagem subjacente. Por exemplo, estou aqui tirando fotos de um culto de casais. Pega os detalhes daquele culto, né? Uma decoração, uma planta. No caso aqui, ó, eles pegaram uma decoração da mesa, né? Falando sobre amor e Jesus. Tudo que envolve um culto de casais, né? Ou talvez era um culto de mulheres, né? Alguma coisa assim. Mas eu acredito que é um culto de casais, está mais remetendo casais, ficou bem legal. Ele informa algo maior, ele simboliza algo maior. Um culto não é só a grandeza do que está acontecendo ali, mas também é na singeleza dos detalhes. Né? Um culto de ceia, fotografar aquele close da mão da pessoa com um elemento na mão, né? Ou, por exemplo, aquele close daquela criança que está no colo do pai, né? Aquele close lá no rostinho da criança deitadinha aqui, ó, olhando com aquele olharzinho, né? Bonito para a fotografia. Seja intencional, né? Saia da caixinha do óbvio que é feito normalmente, do simples, né? O simples, do feijão com arroz é bom, né? Mas quando a gente vê algo diferenciado, quando a gente vê aquela comida bem feita, bem temperada, chama muito mais atenção. E se a gente quer, agora eu estou falando aqui para você que serve na comunicação também, se a gente quer intencionalmente alcançar vidas para Jesus através da fotografia, a gente precisa colocar intencionalidade, a gente precisa sair do óbvio. E finalizando então, né, chegando ao final aqui do nosso treinamento, eu quero deixar para vocês que tudo isso que vocês viram, né, essas dicas criativas, elas vão ajudar você a olhar além do óbvio. Você, né, fazendo assim, então, a gente experimentar novas formas de capturar e transmitir a essência dos momentos. Deus tem colocado algo no coração dos nossos pastores. Deus tem colocado algo no coração dos nossos líderes. Deus tem colocado algo no momento. Um culto, ele não é apenas um culto. Ele é um mover do Espírito Santo. É um lugar onde está acontecendo milagres, salvação, transformação de vidas. Às vezes aquela pessoa que está indo ali visitar, ela recebeu um milagre dela naquele dia. Ela recebeu uma palavra que transformou a vida dela. Ela adorou como ela nunca adorou antes. De repente um dia, talvez que ela vai estar mal, que ela vai estar triste, ela vai estar vendo as fotografias ali, ela vai olhar aquela fotografia que lá do dia que ela foi curada, que ela foi transformada, que ela teve uma experiência com Jesus, ela vai lembrar. A fotografia traz memórias, a fotografia ela informa aquilo que o Senhor está colocando nos nossos corações. Hoje, como Igreja Aba, a gente tem dito que a gente é um lar para pertencer. E a gente precisa transmitir isso para as pessoas. A igreja é um lugar de salvação. A igreja é um lugar de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas da cruz. E através da fotografia, a gente precisa levar isso. As pessoas, ao olhar as fotografias que a gente faz, a foto que a gente faz, o que elas têm sentido? O que Jesus tem falado com elas através da sua fotografia? Você já parou para pensar nisso? O ângulo que você está fazendo, falando, tirando a foto. Você pensa, Jesus, o que tu quer falar através desse ângulo? O que tu quer falar, Espírito Santo, através dessa foto? Espírito Santo, me guia. Essa foto ela não pode ser uma foto muda. Ela tem que ser uma foto que fala. Ela tem que ser uma foto que prega. Uma foto que as pessoas vão olhar e vão sentir uma emoção, elas vão se sentir emocionadas, elas vão falar assim, cara, eu quero viver isso. Onde é que é essa igreja? Eu quero isso para minha vida. Eu já olhei muitas fotos, né, onde eu olhei e pensei, cara, olha que lindo isso, cara, eu quero viver isso. Um show, um lugar com os amigos, um momento com a família, seja o que for, traga essa essência do momento, né? Traga essa forma diferenciada de capturar e transmitir isso para as pessoas. Deus tem derramado algo na vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, na nossa igreja. E é o nosso dever como voluntário da comunicação, né, como fotógrafo, transmitir aquilo que o Senhor está fazendo. Quando o Senhor fala assim, ó, ide e pregar o Evangelho, é também através da fotografia. O segredo da boa fotografia, o segredo de fazer tudo isso que eu falei para vocês até agora, é explorar, é arriscar e muitas vezes quebrar as regras para criar uma imagem única e impactante. Vicente, então quer dizer que tudo isso que tu passou agora, às vezes a gente pode quebrar as regras da fotografia, quebrar os conceitos? Sim.
Se for para entregar algo aonde o Senhor está falando fortemente ao seu coração, quebre as regras, né? Arrisque, né? Nossa, esse ângulo aqui, ele vai contra esse conceito, essa técnica de fotografia, mas é o que melhor vai informar aquilo que você quer? Faça, se arrisque, né? Essa fotografia aqui, por exemplo, do lado, quando eu mostro para vocês, é uma fotografia que arriscou. Ela se arriscou, ela fez um ângulo e disse, cara, será que vai dar certo? Vamos tentar. E deu. Então se arrisque, treine, teste, busque ângulos diferenciados, né? Saia do óbvio, informe o reino de Deus com excelência, né? Diferentemente, faça diferente do que as pessoas estão fazendo. O mundo, grave bem isso que eu vou falar agora, o mundo, ele faz tudo com excelência e da melhor forma possível. E por que a gente no reino de Deus faz de qualquer forma? Faz de qualquer jeito? O reino de Deus não é para ser feito de qualquer jeito. O reino de Deus ele é para ser feito com excelência, é para ser entregue de coração. E quando a gente coloca o reino de Deus, né, em primeiro lugar nas nossas vidas, quando a gente assume a responsabilidade, né, e a importância daquilo que a gente está fazendo, a gente vai fazer com excelência, a gente vai buscar com excelência. Então, explore, busque técnicas, estude, se aprofunde, leia livros sobre fotografia, né? Faça cursos. No YouTube tá cheio de curso grátis para se fotografar, né? Hoje, o que eu estou passando aqui para vocês hoje foi de graça. Eu nunca fiz um curso de fotografia. Eu nunca fiz um treinamento, uma faculdade mega cara de fotografia. Eu fui caçando, eu fui buscando, eu fui testando, lendo livros, assistindo vídeos, errando, acertando, arriscando, explorando, né? Nossa, eu vou fazer um passeio hoje com a minha família, vou levar a câmera junto, quero treinar. Então treine, busque, explore isso, amém? Eu espero que tenha sido bom, que vocês tenham gostado desse treinamento, né? Leve isso em prática, não mate isso, né? Não coloque esse treinamento, isso que você aprendeu numa gaveta. Eu espero muito que você coloque em prática já nos próximos cultos, né? Lá no seu grupo de crescimento, no seu passeio num parque, lá num passeio com a família, na escola, em qualquer lugar. Sempre que você for abrir a câmera do seu celular ou ligar a sua câmera, né? Tenha isso em mente, né? Comunique o reino de Deus, comunique o evangelho. Amém? Eu quero trazer mais algumas coisinhas aqui para vocês. E depois eu vou chamar aqui a nossa líder para estar encerrando, né? Trazendo aqui uma conclusão para vocês e também orando, abençoando cada um que está nos assistindo aqui. Amém? Algo bem legal, importante. Talvez você está assistindo esse treinamento e pensa assim, Vicente, eu amei isso, é isso que eu gosto de fotografia, quero aprender mais sobre fotografia e quero ser usado, né, para servir aí na comunicação, fotografando e transmitindo o que o Senhor está fazendo através da fotografia. Entre em contato conosco, né? Você pode, se você não tem o meu número de telefone, você pode entrar em contato ali na secretaria da igreja, né? Ou com seu líder de grupo de crescimento, né? Ou no WhatsApp, no Instagram, né? Entre em contato ali, você que congrega aqui na Igreja Aba de Blumenau, ou talvez aí na Igreja Aba na sua cidade, ou você que congrega aí na sua igreja, né? Que não seja Igreja Aba, congrega na sua igreja, busca aí o seu líder de comunicação, né? Entre em contato, vai ser para nós o maior prazer treinar você, né? Ter você conosco na equipe, somando aí na equipe e anunciando o reino de Deus através da fotografia, né? Vamos juntos, eu e você, crescer no dom e conhecimento para explanar o reino de Deus. Amém? Que Deus então abençoe vocês todos. Até o próximo treinamento. Eu creio que logo a gente vai ter muitos e mais treinamentos para a honra e glória do Senhor. Amém, gente. Queria agradecer a todo mundo que tá ou estava ali no chat, né? Acompanhando a gente, principalmente também as pessoas que estão interessadas, né, em vir fazer parte do nosso departamento e também as pessoas que têm essa vontade de tirar foto por hobby também, porque a gente poder ensinar isso para vocês é muito gratificante
Então, quero agradecer a todo mundo também pelos voluntários também por ter tirado esse tempinho para aprender um pouco mais, para melhorar o trabalho que vocês já estão fazendo aqui, tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo. Amém? Tá bom. Vou orar pra gente finalizar, tá? Senhor, muito obrigada por esse momento que a gente teve aqui. Eu quero agradecer a cada um que tirou um tempo da sua noite para estar aqui aprendendo mais, para glorificar o teu nome, Senhor. Abençoe a noite deles, das pessoas que estão em casa, as pessoas que vão chegar em casa, e que todos tenham uma noite abençoada e de descanso. Em nome santo de Jesus. Amém, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau.